Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém. A Vanilde é uma princesa do céu que o Senhor me apresentou. Já estava assim, daqui a pouco eu estou chorando aqui de emoção. Porque o Senhor, Ele não me apresenta pessoas, Ele apresenta propósitos. E se nós estamos aqui nesta noite, porque tem propósito do céu para a minha vida e para a tua vida. Amém? Quero agradecer ao Senhor, agradeço também a irmã Karine, juntamente com a Vanilde, que fizeram o convite de estar aqui. E você não saiu da sua casa por acaso, aleluia. Eu costumo dizer, como o salmista diz na sua palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Antes mesmo de você sair da sua casa, antes de você colocar a sua roupa, antes de você tomar o seu banho, o seu coração já está regozijando, cheio da alegria de estar na casa do Senhor. Aleluia, estamos alegres porque estamos aqui. Eu falo que esse tema, qual nos foi dado, é um tema que mexe muito comigo. É um tema que fala da minha história, fala da história dos meus filhos. É um tema que nós precisamos estar despertados. Igrejas precisam se despertar em prol dos nossos filhos. E eu quero deixar na mão de vocês uma lembrancinha que você vai colocar, é um marcador de Bíblia. O Davi vai estar distribuindo para toda a igreja. Você vai colocar esse marcador na sua Bíblia. Atrás tem uma balinha, tem um cartãozinho da Casa Terapia, assim como a Vanilde já nos apresentou. A Claudinha, muito honrada de você estar aqui também. Deus é lindo. Nós estamos ali na Ilha dos Araújos, mas nós trouxemos esse marcador de Bíblia porque é o tema que nós estamos orando. Durante essas 4 semanas a igreja está orando em prol dos nossos filhos. E eu falei assim, não tem como, nós precisamos eu falo que esse marcador vai ser um lembrete. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e você lembrar desse marcador, você vai fazer uma oração em prol da sua casa, em prol da sua família. Você vai lembrar que tem um propósito além de você, porque gerações precisam ser abençoados através de você. Aleluia, e meu nome é Patrícia Alves. Eu falo que a Casa da Terapia nasceu primeiramente no coração de Deus, depois Ele soprou no meu coração. Quando eu estava em 2021, eu tive Covid e eu estava com 60% do meu pulmão tomado e eu fui acometida de uma internação onde a médica disse para o meu marido, de 10 a 15 dias, sem previsão de alta para ela, nós não podemos fazer nada por ela agora. Quando eu fui internada naquele hospital, eu me imaginei morta, eu imaginei que a minha vida tinha acabado, mas tinha um propósito de Deus na minha vida ao entrar naquele hospital. Quando eu cheguei naquele hospital, eu falei, Senhor, o que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? O que vai ser da minha casa? Aleluia, no primeiro dia eu chorei às 24 horas. No segundo dia era o meu aniversário, dia 6 de junho. O Senhor, juntamente com o pastor da minha igreja, minhas irmãs e minhas amigas levaram várias cartinhas me dizendo feliz aniversário. Eu peguei aquelas cartinhas e quando o enfermeiro chegou no quarto, antes dele me entregar, ele falou assim, quem é a pastora Patrícia? E eu falei assim, sou eu. E ao me entregar aquela cartinha, várias cartinhas, e eu falei assim, meu Deus, eles cantaram parabéns para mim, eu aqui vendo a minha vida por um fio. E aí quando terminou, ele virou para mim e falou assim, seu esposo está lá embaixo e ele está perguntando o que você quer que ele traga. Naquele momento o Espírito Santo bradou no meu coração, fala para ele trazer sua Bíblia, porque soldado não pode enxergar, mas soldado tem que estar com a espada. Soldado não respirava, mas precisava da espada. Eu não estava andando, mas precisava da espada. E quero que você entenda nesta noite, pode ser as circunstâncias que vier sobre a tua vida, esteja com a tua espada na mão, porque existem batalhas espirituais que você não luta com a força do seu braço, você só vence com a sua palavra, você só vence com a palavra do Senhor. Esta é a palavra que nós vamos começar a ministrar nesta noite. No terceiro dia que eu estava internada, eu virei para a moça, ela mediu a minha saturação, já estava até usando fralda, pessoas me dando banho, eu estava com uma hemorragia. No terceiro dia eu falei assim, eu quero tomar meu banho, ela mediu a saturação e falou assim, tá ótima, vamos tirar o balão de oxigênio. Quando ela tirou o balão de oxigênio, eu tomei meu banho, eu deitei, dormi. No quarto dia, quando eu levantei, eu falei assim, eu quero vestir a minha roupa, eu vou tomar o meu banho. E eu esperei o médico passar no hospital. Quando o médico passou naquela visita, ele falou, você já está de pé? Eu falei, já estou de pé. E eu estou esperando o Senhor me dar alta, porque eu já entendi qual o propósito que eu vim fazer neste lugar.
Eu saí do hospital com 4 dias. E tinha 4 dias que eu tinha recebido uma notícia. De 10 a 15 dias. Você não pode, não tenho previsão de dar alta para ela. Mas eu saí daquele hospital determinada. Eu vou fazer algo, aleluia. Além daquilo que eu faço. Porque o Deus Todo-Poderoso me deu a vida. Eu estava naquele hospital, a moça da limpeza me oferecia água. O enfermeiro virava para mim e falava assim: eu vou dar um banho na senhora, porque a senhora está toda suja e a senhora não vai dormir desse jeito. A moça que foi recolher as marmitas, teve um dia que eu não almocei, que eu não jantei. 10 horas da noite ela me acorda e fala: senhora, a senhora quer que eu lhe dou comida? Porque a senhora está tomando muita medicação e a senhora não jantou. Deus estava me mostrando, existem pessoas cuidando de pessoas e eles estão fora da igreja. Eu saí daquele hospital, liguei para minha pastora e falei: pastora, eu vou fazer serviço social porque eu quero cuidar de pessoas. A minha pastora, ela é psicóloga, ela falou assim: não precisa não, porque você já é graduada. Faz alguma coisa de pós-graduação, vem trabalhar comigo no escritório. Eu fiz psicologia comportamental e cognitiva, comecei a atender com a minha pastora. Eu falei: pastora, não é isso que eu quero. Eu quero fora da igreja, mas é algo além. E eu fiz o curso de terapeuta especialista em mulheres. Na segunda aula eu falei: é isso que Deus me chamou para fazer. E assim nasceu a Casa Terapia Integrativa, especializada em mulheres, aqui em Governador Valadares. Nós estamos cuidando das feridas emocionais, porque nós sabemos que somos corpo, alma e espírito. Não adianta cuidar só do corpo, porque se a tua alma está dilacerada, você não vai ter uma vida plena, abundante aqui na terra. A alma doente, ela impede o teu espírito de se conectar com Deus. Então nós precisamos entender que precisamos cuidar da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E hoje nós estamos aqui para dizer para você: independente da dor da alma que você sofreu ou que está sofrendo, tem jeito, tem cura. Deus transforma, tem milagre aqui dentro desta igreja, está vendo? Deus está fazendo aqui dentro, aleluia. Então vamos a glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. E eu trouxe uma mulher muito linda que me inspira nesta noite. A palavra do Senhor está em 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Já que nós vamos falar de mãe, eu quero falar de uma mãe que fez um sacrifício. Uma mãe que fez um sacrifício. Quantas vezes nós temos preguiça de fazer sacrifício? Quantas vezes, quando a adversidade é muito grande, nós temos dificuldades. Temos dificuldade de falar assim: eu vou fazer esse sacrifício em prol desse propósito. E a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 8, que fala assim: porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Bersalai, o Meleonita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos primeiros dias, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles no céu. Não deixou as aves do céu se aproximarem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Aleluia! Eu quero que você comece a entender que Rispa tinha acabado de perder os seus 2 únicos filhos. Mas por que Rispa se encontrava nesta situação? Nós precisamos entender o contexto desta palavra antes de nós falarmos desta mãe que passou aproximadamente 6 meses separada, 6 meses cuidando, 6 meses protegendo os filhos que estavam mortos. Meu Deus, pastor, ela protegia cadáveres? Protegia. Porque nós sabemos que aqueles filhos haviam morrido de morte de cruz. E eles tinham sido entregues pelo próprio rei. Então aquela mãe não poderia fazer o sepultamento daqueles filhos.
Mas por que tudo isso aconteceu na vida de Rispa? Por que tudo isso aconteceu na vida daqueles meninos? 400 anos atrás, 400 anos antes que aquilo tivesse acontecido na vida de Rispa, lá no livro de Josué, quando Josué estava a conquistar a terra de Canaã, segundo a palavra do Senhor, Josué não poderia fazer aliança com aquele povo. Josué deveria destruir aquele povo. Mas quando ele chega na terra dos gibeonitas, os gibeonitas usam de malícia para com Josué. Eles planejam enganar Josué. E Josué não consulta a Deus sobre aquela aliança. Os gibeonitas fingem serem outras pessoas e pedem a misericórdia de Josué. Josué então faz uma aliança com aquele povo 400 anos antes de Rispa. Josué faz uma aliança perante o altar do Senhor que não mataria aquele povo. E aquela aliança foi cravada com sangue e sacrifício diante do Senhor. A primeira coisa que nós vamos entender nesta noite: cuidado com as suas alianças. Cuidado com pessoas que você está se aliançando. Segundo a palavra do Senhor, a aliança certa te aproxima de Deus, mas a aliança errada te mantém aprisionada no mundo espiritual e a tua vida começa a desmoronar. Sabemos que Rispa estava diante de uma aliança que não foi ela que fez. Uma morte que também não foi ela que projetou, mas ela era uma mãe. E a palavra do Senhor fala que Josué faz esta aliança com os gibeonitas. 3 dias depois, quando eles chegam para conquistar a terra dos gibeonitas, eles descobrem que eles tinham feito aquela aliança. E não poderiam matar aquele povo, não poderiam exterminar aquele povo. O que eles fazem? Pegam o povo dos gibeonitas e colocam eles para serem catadores de lenha, para buscarem água, escravizam aquele povo durante 400 anos. Gerações sendo amaldiçoadas através de uma aliança errada. Nós vamos começar a falar de gerações aqui nesta noite. Eu faço parte de uma geração, você faz parte de uma geração. Segundo a palavra do Senhor, nós sabemos que 4 gerações podem ser amaldiçoadas através dos pecados dos nossos antepassados. Mas a palavra do Senhor também diz que 1000 gerações serão abençoadas através da sua vida, quando você resolve andar alinhada com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Josué fez uma aliança errada. Mas até então o povo estava vivendo em comunhão com os gibeonitas, até o rei Saul se levantar. O rei Saul se levanta e extermina algumas pessoas da tribo dos gibeonitas. Houve morte naquela época, houve morte naquele lugar. Quebrado estava a aliança. Deus é um Deus justo. Se você fez uma aliança, Josué fez uma aliança, consagrou aquela aliança, estavam mantendo aquela aliança, Saul pega aquela aliança, quebra aquela aliança. No reinado de Saul, Davi assume o seu reinado e nós conhecemos a história do rei Davi. Nós estamos contando um pouquinho para você entender o porquê os filhos de Rispas foram crucificados. Davi assume o seu reinado e nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E no primeiro reinado de Davi passam-se 3 anos consecutivos de muita seca e fome. Não chovia, não tinha comida. E Davi começa a se questionar, porque para o povo judeu, quando não tem chuva, quando não tem fartura, é alguma coisa errada. O Deus dos céus não está abençoando a nossa colheita. Tem alguma coisa que não está satisfatório e nós estamos incomodando o Todo-Poderoso. Davi vai buscar a causa. 21, versículo 2 fala assim, versículo 1 fala: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. E de 3 anos, de ano em ano, Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. A fome estava assolando Israel. E aí Davi, depois de questionar Deus, descobrir o motivo daquela fome, descobrir por que não choveu, ele vai até os gibeonitas. E o povo gibeonita, ele fala: não quero teu ouro, eu não quero a tua prata, eu quero o sangue daquele que nos exterminou. Aí entra a vida de Rispa, que era a concubina de Saul. Então Rispa tinha 2
da genealogia de Saul. E aqui Davi acerta com os gibeonitas que iria exterminar aquela fome. E para isso ele precisava entregar 7 homens da descendência de Saul para que aquele acordo fosse selado. Davi cumpre o que ele combinou com os gibeonitas. Ele poupou Mefibosete, filho de Jonatas, por causa do juramento que ele fez, mas ele pega no versículo 8 os 2 filhos de Rispa. Você imagina Rispa olhando para aquela cruz. Ela não estava vendo apenas filhos, ela estava vendo seus 2 únicos filhos naquele lugar. E aquela mulher olha para aqueles meninos e ela fala: eu não vou sair daqui. Porque uma morte como aquela, eles não tinham o direito de ser sepultados. Davi manda enforcar os meninos são enforcados. Após o enforcamento, Rispa pega um pano, deleita sobre uma pedra. Quando tiram os corpos da cruz e são deitados naquele pano, Rispa pega uma tocha e durante a noite, Rispa está lá orando, Rispa está lá espantando. Nenhuma fera vai chegar perto do corpo do meu filho, porque eu estou em vigilância. Começa a pegar esta visão nesta noite. O que você tem feito às 3 horas da madrugada na tua casa? Você tem orado pelos teus filhos? Você tem colocado os teus filhos diante do teu joelho? Porque o tema é mães de joelho, filhos de pé. Mães de joelho, filhos de pé. Pais de joelho, família de pé. Aleluia! Às 3 da madrugada você tem que orar. O Senhor está nos chamando para nós acendermos a nossa chama, a nossa lamparina. Tem milagre que acontece na nossa casa através da nossa oração. Tem milagre que acontece na sua casa quando você dobra o teu joelho e começa a fazer sacrifício em prol do seu propósito. Nós falamos que no início da cega, ela começou no início. São aproximadamente 6 meses até que começou a chover. 6 meses vendo os corpos dos filhos apodrecerem, cheirarem mal. Aqueles corpos começarem a se decompor. Mas aquela mulher, ela não saiu daquele lugar. E o interessante é que ela estava sozinha. E não era apenas o corpo dos 2 filhos dela. Ela estava defendendo os 7 corpos que saíram da cruz. Aquela mulher, durante o dia, ela pegava um lenço e ela espantava as aves que queriam comer aqueles corpos. O que é o lenço na tua mão nesta noite? O lenço representa a vasculha que você vai fazer na vida do seu filho. Você tem olhado o celular do seu filho? Você tem olhado o caderno do seu filho? Você tem olhado com quem ele tem andado? Você tem olhado o que ele tem feito nos momentos que ele está no quarto dele? Você já inspecionou quais os jogos que tem naquele videogame? A Rispa não descansou. Ela pegou o lenço e ela espantava aquelas aves que estavam ali tentando picar o corpo dos filhos dela. Durante 6 meses, espanta ave. Durante o dia, ninguém chega perto do corpo. Durante a noite, ela acende a tocha. Nenhuma fera vai tirar algum pedaço do corpo do meu filho, porque eu estou posicionada e é diante de Deus. Comece a se posicionar em prol daquilo que você está buscando para a tua casa. Comece a se posicionar em prol da tua família. Rispa, ela nos traz um posicionamento de uma mulher que não desistiu. O rei estava em batalha. O rei não estava mais ali. O rei deixou enforcar e foi para a batalha. Quando o rei volta, ele fica sabendo. Olha, sabe a Rispa? Ela continua lá. Ela de dia, ela espanta as aves de rapina com um pano. À noite, ela acende uma tocha e nenhuma fera chega perto daqueles corpos. O rei Davi olha para ela e fala assim: que mulher é essa? Você precisa chamar a atenção de Deus para o teu propósito. Ela chamou a atenção do rei para o propósito a qual ela estava precisando. Você precisa entender qual é o propósito que você foi chamada. A Rispa não deixou os filhos
serem consumidos pelas árvores, pelas aves. Ela não deixou os filhos serem consumidos pelas feras durante a noite. Quais são as feras que têm batido na porta da sua casa? Quais são as feras que têm batido na porta da sua casa? Quais são as feras que têm tirado o sono dos teus filhos? Quantas crianças hoje não estão dormindo? Quantas crianças hoje precisando de medicação para ter uma noite saudável, uma noite de sono? Quantas crianças hoje vão para a escola e não conseguem aprender? Quantas crianças hoje são reprimidas pela sociedade? Quantas crianças hoje estão sendo abusadas? E nós, pais, precisamos nos posicionar em prol da nossa casa, em prol da nossa família. Eu estava num seminário mês passado lá em São Paulo, e um pastor trouxe um testemunho que ele foi abusado dentro do banheiro da igreja. Quantas vezes nós estamos dispersos e Satanás entra e faz bagunça até mesmo dentro da igreja? Nós precisamos estar com a nossa tocha acesa. Crente que tem tocha acesa está buscando, aleluia, 24 horas em prol da sua casa, em prol da sua família. Os nossos filhos crescem. Hoje eu tenho o Davi que tem 14 anos, eu tenho a Ana Beatriz que tem 26 anos. E eu continuo pagando preço. Eu continuo sacrificando. Eu continuo buscando, eu continuo orando. E eu quero que você entenda, quanto mais você entra no sacrifício de oração pela sua casa, mais a guerra ela fica intensificada. Mais as lutas vão perseguir os seus filhos. Mais a luta vai perseguir você. Mas entenda, quem está conosco é muito mais forte daquele que está no mundo. Quando você está em Cristo Jesus, você está o quê? Renovado, restaurado, abençoado, transbordando com a presença do Senhor. Quando o rei volta, e ele descobre o que Rispa estava fazendo, foi comunicado a Davi. E ele fala, não, então nós precisamos enterrar esses meninos. Ele pega o corpo de Saul, ele pega o corpo de Jonatas e junta todos os ossos dos enforcados. Olha só, e ajuntaram-se também os ossos dos enforcados. Não tinha mais carne. 6 meses de proteção. Aquela mulher agora estava protegendo os ossos dos seus filhos. Não era apenas um luto de 3 ou 4 dias. Foram 6 meses de batalha. Foram 6 meses de busca. Foram 6 meses intercedendo. Foram 6 meses orando. Foram 6 meses gritando de dor naquele lugar. Quantos dias você tem orado em prol da tua casa? Quantos dias você está aí, com o seu lenço, espantando as aves durante o dia, que querem tirar a bênção da sua casa, a bênção da sua família? Muitas vezes nós abaixamos a guarda. Nós esquecemos que o mundo espiritual, ele existe, Satanás é de verdade. E ele batalha 24 horas primeiramente para destruir a nossa casa, para destruir a nossa família. Porque sabemos que quando ele destrói a sua casa, quando ele destrói a sua família, ele está destruindo uma igreja. A sua casa é uma igreja. O melhor lugar de adoração é dentro da sua casa. Na sua casa tem que ter palavra. Na sua casa tem que ter oração. Na sua casa tem que ter jejum. Na sua casa tem que ter dias de propósito. Na sua casa precisa ter mesa. Quando nós entendemos o propósito de uma mesa em uma casa, nós pais começamos a criar uma geração abençoada. Se nós formos contar das 21 refeições que nós fazemos durante a semana na nossa casa, quantas delas vocês fazem na mesa com seus filhos? Podem ter até mais refeições, mas vamos diminuir para 21. Café da manhã, almoço e jantar. Quantas vezes você senta na mesa com o seu filho? Quantas vezes você pergunta como foi na escola? Quantas vezes você pergunta como foi o trabalho? Porque eu já tenho idade de trabalho também. Quantas vezes você pergunta por que ele está angustiado? Por que ele está triste? Por que ele está calado? Ou por que ele está tão feliz? Até a felicidade a gente precisa desconfiar. Quantas vezes você para perguntar e para conversar com o seu filho à mesa?
E se você for entender a importância da mesa, do Êxodo ao Apocalipse, Deus sonhou com a mesa. Quando Deus instrui Moisés a colocar a mesa no tabernáculo, eu falo que se você for ler lá em Êxodo, você vai ver uma mesa posta. Deus fala para Moisés, coloca a taça, coloca o tecido, coloca o candelabro, coloca os pratos, coloca os talheres, faça o arco do lado da mesa, faça dessa altura a mesa, coloca os detalhes especiais nesta mesa. E Deus ainda fala para Moisés um detalhe muito especial: coloque no centro da mesa o pão da apropriação. E Jesus lá no livro de João vem para mim, para você e fala: eu sou o pão que desci do céu. Então na tua mesa tem que ter Deus sentado com você. Aleluia! Quando você coloca Deus sentado na tua mesa, qualquer problema que tem na tua casa será solucionado. Precisamos chamar Deus para sentar na nossa mesa. Nós precisamos conversar na mesa. É na mesa que tem comunhão. É na mesa que tem diálogo. É na mesa que tem os entendimentos do dia a dia. Quando nós entendemos a importância da mesa, nós começamos a entender a importância da comunicação. Quantos casamentos são desfeitos porque não tem comunhão? À mesa. Não é na frente da televisão que se conversa. Não é na frente do videogame. Não é o marido dirigindo que se conversa. Não é assistindo futebol que se conversa. Não é deitado na sua cama que se conversa. Quando você precisa conversar, você precisa falar: Senhor, senta aqui na mesa conosco. Convide Jesus para sentar na sua mesa. Prepare o melhor que você puder na sua casa. Eu não estou dizendo para você comprar horrores, se endividar para fazer uma mesa posta. Prepare aquilo que você tem. Coma aquilo que Deus te deu. E comece a convidar Jesus para sentar com você. A comunhão vai transformar a história da tua família. Se você for ler a palavra do Senhor, todos os grandes homens de Deus sentavam na mesa. Davi, quando ele chama Mefibosete, neto de Saul, ele chama Mefibosete para sentar à mesa. A mesa tem uma extrema importância na vida dos nossos filhos. A mesa tem uma extrema importância na educação dos nossos filhos. Quando Rispa, ela está aqui defendendo os seus filhos, eu tenho certeza que ela já tinha sentado à mesa. Porque a palavra do Senhor fala que eles eram adultos. Esta mãe estava defendendo homens adultos. E ela estava dizendo: ninguém vai tocar. Quando Davi volta da batalha, só tinha osso. Mas aquela mulher continuava posicionada. Aquela mulher continuava segurando o lenço durante o dia, segurando a tocha durante a noite. E Deus está bradando nesta noite: o que você está segurando em prol da tua casa? Quais as batalhas que você tem lutado em prol da sua família? O que você tem feito em prol da sua casa? Ou você tem deixado Satanás entrar como uma ave de rapina e destruir os teus filhos? Comece a orar pelo casamento dos seus filhos. A sua nora, o seu genro precisa ser do coração de Deus. Aleluia! Você não pode deixar qualquer uma, aleluia, pegar na mão do seu filho e falar: eu vou casar com o seu filho. Não, você vai ser uma rispa durante o dia, espantando as aves de rapina. Aqui na minha casa não, porque tem uma mãe que ora. Você que tem uma princesa do Senhor, você não vai deixar as feras da madrugada virem bater na tua porta, porque tem uma mulher que jejua, tem uma mulher que busca em prol da sua família. Mulheres guerreiras estão se levantando. Mulheres que oram, mulheres que buscam, mulheres que entenderam, aleluia, que são gerações. Quando nós deixamos os nossos filhos fazerem alianças erradas, quem é que padece? Vamos pensar? Se eu deixo a Ana Beatriz fazer uma aliança errada, quem é que vai padecer? Se eu deixo o Davi fazer uma aliança errada, quem é que vai padecer? 4 gerações.
Então entenda que não é sobre só o seu filho. São seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Então você precisa se posicionar. Você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de gerações. Então você precisa estar na posição de abençoadora da tua casa, abençoadora da tua família. Quando você entende esse propósito, a sua história é modificada, a sua família é sarada, a sua família é restaurada. Deus tem levantado nessas gerações mulheres e homens que estão se despertando para essa palavra. A palavra do Senhor, como hoje aqui tem muitos homens, nós precisamos entender também o papel do pai. Pai não é só aquele que compra comida, coloca dentro de casa, vai para o trabalho e fala para a mulher, toma conta da criança. Hoje nós atendemos na casa da terapia muitas pessoas com a ferida do abandono paterno. O abandono paterno tem trazendo mulheres hoje inseguras para buscar ajuda. Porque a figura masculina representa segurança na casa. Ele não é apenas o provedor, ele é o provedor. Ele é o segurança, ele é o que segura pela mão. Ele é o que fala que vai dar certo. É aquele que estende a mão da comida e fala, Senhor, abençoa este alimento. O pai tem um papel extraordinário dentro de uma casa. Entenda, quantos homens estão negligenciando um papel que Deus colocou nas suas mãos. Pai também educa, pai também corrige, pai também abraça, pai também diz eu te amo, pai coloca no colo, pai enxuga as lágrimas, pai abre o caderno da escola. Ué, você não fez o dever não, meu filho? Sabia disso? Quantos pais perguntam somente para a mãe, e aí ele está fazendo o dever? E aí ele foi no curso? E aí ele está falando com quem? Quantos pais estão negligenciando um papel tão importante? Nós somos família. E a família, para ser completa, todos nós precisamos exercer o nosso papel. Todos nós precisamos estar unidos em um propósito. Se Deus nos deu filhos, o filho não é só da mãe. O filho tem uma mãe, o filho tem um pai. Aleluia! E nós mulheres, nós oramos, nós somos rispas, defensoras dos nossos filhos, mas nós precisamos ter um guarda-chuva. O pai representa o guarda-chuva na família. A mãe está debaixo do guarda-chuva e os filhos estão debaixo da mãe. Representa algo que o Senhor sonhou para a nossa casa. Quando nós estamos debaixo de um guarda-chuva que tem visão do céu, aleluia. Começa a ver a tua descendência sendo abençoada. Começa a ver a tua família sendo abençoada. Começa a ver gerações sendo abençoadas quando nós nos posicionamos na palavra do Senhor. A Bíblia, ela é manual de vida. Quando nós estamos aliançados na Bíblia, quando nós estamos aliançados na palavra, milagres acontecem. Milagres acontecem. Eu falo que esse tema mexeu muito comigo. Porque eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu já passei um ano tremendo de oração por causa da minha filha. Ana Beatriz nasceu na presença do Senhor. Sempre, desde sempre. Quando eu hoje tenho 48 anos de cristã, eu tenho 44. Então a minha filha nasceu na presença do Senhor. Porém, com 17 anos, ela passou para a faculdade no Rio de Janeiro. E ela foi. Nós ganhamos uma bolsa de 100% na faculdade. Nós não tínhamos condições de pagar a faculdade aqui em Governador Valadares. Na verdade, nós somos do Rio de Janeiro. E ela voltou para lá. Primeiro ano, firme na igreja. Segundo ano, firme na igreja. Minto. Primeiro e segundo período, firme na igreja. No terceiro período, Ana Beatriz faz uma inscrição e consegue uma bolsa para trabalhar na Band, na Rede Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ela se muda para Madureira, para morar com uma tia dela, e começa a trabalhar ali na Band. No quarto período, ela faz uma outra inscrição e passa para morar em Cabo Frio. Tudo isso ainda estudando. No quinto período, Ana Beatriz faz uma inscrição para a Rede Globo. E ela passa na seleção. E ela vem morar em São Cristóvão. E aí eu falo, Senhor, ela não é minha, ela é tua. Ana Beatriz se desvia da presença do Senhor. O mundo
jaz no maligno e ele está de portas abertas. Quando nós baixamos a guarda, o inimigo entra e rouba, vamos lá em Rispa, rouba o corpo dos nossos filhos. Quando você não está vigilante na palavra do Senhor, o inimigo destrói a sua casa. Ana Beatriz desviada, no ano de 2020, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, no ano de 2021, eu vou fazer um propósito de orar por 1000 vidas. Eu não vou orar pela Ana Beatriz. Quanto mais eu falava com a Ana Beatriz, para a Ana Beatriz voltar para a presença do Senhor, mais eu perdi a minha filha. Minha filha não falava mais comigo. Ela me chamava de Beata, que eu só queria falar de igreja, que eu só falava de igreja. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Você está entendendo nesta noite porque o seu filho vai crescer? E você precisa de sabedoria para lidar com as feras que Satanás vai lançar na tua casa, com as aves rapinas que vão lá bicar o seu filho, enquanto você está com a sua guarda abaixada. Ana Beatriz não falava mais comigo, e eu fiz o propósito de orar por 1000 vidas. Eu falei, Senhor, eu vou entregar 1000 vidas durante o ano de 2021. Eu fiz no final de 2020. No ano de 2021, eu comecei, toda a igreja que eu ia ministrar, eu falava, eu tenho um caderno, você me dá o seu nome, que eu preciso orar por você. Eu estou com o propósito de orar por 1000 vidas. Quando foi em agosto, o meu caderno tinha 1260 nomes. E eu tinha que orar, porque era propósito até 31 de dezembro. E eu falei, Senhor, eu não posso parar de orar. Imagina a Rispa 6 meses espantando aves do céu, espantando feras na madrugada. Você tem que orar por 1000 vidas, 1260 vidas até dezembro. 365 dias de oração com um propósito. No ano de 2022, eu abro o Instagram. Cadê a foto? Pode colocar a foto. No ano de 2022, eu abro o Instagram da minha filha. E ela estava desse jeito aqui. Eu falei assim, não foi isso que eu sonhei para ela. Não foi isso que eu sonhei para ela. Deus conhece a minha descendência. Deus sabe o que eu preciso. E Satanás me afrontando 24 horas. Mas eu continuava cuidando de pessoas. Porque o propósito do Senhor, ele acontece quando você não desiste. Quando você está caminhando, você está dilacerada, você está com o coração sangrando. Mas Deus está curando pessoas através de você. Aleluia! Enquanto eu sangrava, Deus curava pessoas. Enquanto eu pregava, pessoas se convertiam. E a minha filha estava desviada da palavra do Senhor. Entenda o propósito. O propósito era maior do que eu imaginava. O propósito era maior do que eu imaginava. E essa semana passada eu liguei para ela e falei, Ana Beatriz, eu preciso pedir autorização para me mostrar uma foto na igreja. E ela falou assim, mãe, qual foto? Eu falei assim, aquela sua foto. Ela, mãe, a que eu estava no baile funk. Eu falei assim, aquela mesmo. Porque o Deus faz e Ele mostra. Essa foto aqui, ela estava no baile funk em 2022. Essa foto aqui, ela tirou esse ano, em 2025. Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque você não pode abaixar a guarda. Você não pode apagar a sua tocha. O inimigo precisa ver Deus na tua vida. Aleluia! Você pode até parecer que você está perdendo. Ele zombava da minha cara. Você está pregando que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus tira do lamaçal do pecado. Deixa eu mostrar uma foto da tua filha. E eu falava, Satanás, você não tem poder contra a minha casa. Quando você pega a tocha na madrugada, Satanás tem que correr da tua casa. Ele tem que correr da tua família, porque a tua família é do Senhor Jesus. 3 anos sem a minha filha falar comigo. Pode pôr a outra foto. Aleluia. Em dezembro, ano passado, em dezembro de 2024, ela me convidou para ministrar o noivado dela. Aleluia. Eu falei esse quarto, Arthur, por você eu orava. Aleluia. Porque Deus trouxe o Arthur para a vida dela. A minha filha é ministra, ela canta, ela toca bateria, ela toca guitarra, ela toca contrabaixo. Ela é usada por Deus desde os 9 anos, tocando teclado na igreja. Ela é menina de altar. E eu falei para Deus, Pai, não pode ser de outro lugar. Precisa ser um menino de altar. Tem que ser de altar, porque ela vai voltar para o altar. Aleluia. Aonde Deus plantou, ela
tocar. As árvores, as aves do campo, as árvores de rapina não vão roubar o projeto de Deus da minha vida. E eu falei que nesse dia eu chorei demais, porque eu tive a honra de fazer o noivado da minha filha. Segundo a palavra do Senhor, foi consagrado aquele dia. Eu falo assim, Deus faz e Ele mostra. O meu genro, ele é de altar, tá? Se você quer uma mulher de Deus para os seus filhos, comece a pegar a tocha na madrugada. Pegue o lenço de rispa para espantar as aves que estão querendo bicar a tua casa. E comece a interceder pela tua família. Se você quer um genro do altar, comece a orar pela tua casa, pela tua família. Se o teu filho tem 10, 12 anos, comece a investigar o celular, comece a olhar os amigos da escola, comece a buscar com quem ele está andando, porque você sabe, em casa tem cara de santo, na escola apronta todas, mas você precisa estar ligado, você precisa estar presente, você precisa sentar na mesa. Eu falo que essa transformação, esse milagre que Deus fez na minha vida, ele vai se concretizar no dia 15 de novembro, a minha filha vai casar. Aleluia. E é para a honra dele, para a glória dele, porque o Deus que faz, ele é fiel para concluir aquilo que ele tem para as nossas vidas. Ana Beatriz, ela é jornalista formada, trabalha na Rede Globo, e hoje acho que ela está no 4º ano, terminando a sua 2ª faculdade de Direito. Então não entenda, Satanás pode até tentar roubar aquilo que é teu, mas ele não vai poder. Porque gerações serão abençoadas através da tua vida. Gerações irão conquistar. E eu falo que muitas vezes eu estou plantando coisas que eu não vou colher. Mas o meu neto pode colher, o meu bisneto pode colher, o meu tataraneto pode colher, porque a palavra do Senhor fala que Ele não mente, e se Ele tem propósito, Ele vai cumprir. Aqui Rispa está padecendo por algo que Saul fez, por uma aliança errada de Josué 400 anos antes, mas Deus traz para esta mulher, o nome dela é colocado na Bíblia, para entender que você e eu não podemos desistir dos planos de Deus para a nossa vida. Não desista daquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Não desista. Você precisa crer nos milagres do Senhor, independente das circunstâncias, independente daquilo que você está vendo hoje. O milagre está chegando. Famílias posicionadas, filhos de pé. Aleluia. Famílias posicionadas, filhos de pé. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu trouxe um pouquinho do meu testemunho, do poder da oração, do poder da fé, do poder da intercessão, do poder de uma mulher que se posiciona em prol daquilo que o Senhor tem para nós. A tocha de Rispa representa oração na madrugada, jejum, monte, sacrifício. O lenço de Rispa representa o seu dia a dia com seu filho. Não basta apenas orar, precisa colocar em prática. Precisa ter um olhar visionário naquilo que ele está vivendo no seu dia a dia. E eu quero convidar a igreja para ficar de pé para nós orarmos. Aleluia. Nós vamos orar para a sua casa, em prol da sua família, em prol dos seus projetos. Nós vamos orar agradecendo nesta noite, porque eu tenho certeza que famílias saíram daqui hoje com a tocha acesa para clamar pela sua casa. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite linda, Senhor, nós queremos entregar esta casa, cada família aqui representada diante do Teu altar. Pai amado, nós queremos entregar, Pai amado, queridos filhos dos Teus filhos, ó Pai. As gerações que estão sendo abençoadas, porque famílias sairão daqui, Senhor, transformadas. Famílias sairão daqui com a tocha acesa, meu Deus. Pai Todo-Poderoso, nós sabemos, Senhor, que o Deus do infinitamente mais está neste lugar. Que o Senhor venha nos despertar, ó Pai, nas madrugadas para orarmos pela nossa casa. Que o Senhor venha nos despertar durante o dia, Senhor, para cuidarmos da nossa família. Que o Senhor venha despertar a Tua igreja, meu Deus, para um novo tempo.
Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.